Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Bignotto e você está ouvindo mais um podcast da plataforma Devolve Club, seguindo com os nossos podcasts, que agora são em áudio e em vídeo, e você pode nos acompanhar como e onde você preferir. Esse é o Clique Valvar, insights diretos e práticos para você aplicar no dia a dia. E hoje vamos falar sobre um olhar populacional, sobre a estenose aórtica, que tem apontado para uma grande mudança nessa história. Quando o estudo da cardiopatia estrutural se acelerou com o advento do TAV, muitos conceitos que tínhamos como certezas foram sendo alterados com o avanço, principalmente dos métodos diagnósticos, e com o impacto na história natural da doença, secundários aos métodos intervencionistas. Isso é tão verdade que a definição clássica de história natural da estenose aórtica, publicada por Eugene Braunwald lá na década de 70 do último século, começou a ser questionada até pelo próprio autor. Será que pacientes com estenose aórtica importante, considerados assintomáticos, tinham realmente a mesma sobrevida do que a população normal e, por isso, não demandariam esforços no sentido de intervenção? Claro que essa discussão rende até os dias de hoje, e diversas publicações vêm para tentar, de um lado, aumentar a sensibilidade no screening desses indivíduos e, do outro, entender os impactos clínicos de uma possível intervenção nessa coorte específica. Secundário a esse questionamento, surgiu dentro da estenose aórtica outro ponto muito interessante e que também movimenta o mundo científico, a história natural de uma estenose aórtica considerada moderada, hemodinamicamente moderada. Aqui já abrimos dois caminhos distintos e que devem ter interpretações completamente diferentes por você, o ouvinte. Padrões hemodinâmicos da válvula aórtica estenosada, que apontam para um cenário de baixo fluxo e baixo gradiente, principalmente no contexto de queda na fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ou chamado estágio D2, e para o padrão clássico de estenose aórtica moderada, ou estágio B. São pacientes completamente distintos, e a fisiopatologia de suas doenças pode explicar as razões pelos quais determinados tratamentos podem ser interessantes em um de seus contextos hemodinâmicos. Uma das formas de iniciar a análise desses desfechos é buscar uma observação populacional e tentar levantar hipóteses. Claro que do ponto de vista estatístico, esse tipo de avaliação não nos dá certezas, mas é fundamental para entendermos o macro levantar hipóteses. Em uma análise de mais de 500 mil de pacientes portadores dos mais variados graus de estenose aórtica, podemos ver que aqueles classificados como portadores de estenose aórtica moderada a grave apresentam maior mortalidade no acompanhamento de até 5 anos. Após ajustes para demais fatores de risco, pacientes com estenose aórtica moderada apresentavam o mesmo risco de evoluir para óbito do que aqueles com estenose aórtica importante, algo em torno de 2 a 3 vezes mais do que os portadores de estenose aórtica considerada discreta. Tentando trazer essa avaliação para os parâmetros hemodinâmicos da válvula aórtica, o risco de mortalidade começou a se elevar quando o gradiente médio transvalvar passou de 20 milímetros de mercúrio e a velocidade de pico máxima ultrapassou 3 metros por segundo, nos dando um gradiente máximo de 36 milímetros de mercúrio. O que chama a atenção nesses achados é que esse resultado está inclusive independente da função sistólica do ventrículo esquerdo e do stroke volume calculado, que poderiam ser grandes confundidores nesse contexto. Algumas possibilidades para essa suposição tentam explicar os achados. Primeiro, pacientes com estenose aórtica moderada apresentam-se com riscos em demais comorbidades cardiovasculares, e essas poderiam também levar à morte, visto que estenose aórtica degenerativa tem nessas comorbidades a sua explicação. Segundo, que esses indivíduos classificados como estenose aórtica de grau moderado, em determinado momento da avaliação populacional, podem ter evoluído para estenose aórtica grave, e assim, já em outro contexto, ter evoluído para óbito. De toda forma, as recomendações atuais dos guidelines é a observação clínica estreita para os pacientes com estenose aórtica moderada, embora uma série de sinais de preocupação estejam surgindo nesses casos. Há quem advogue por condutas mais agressivas nesse contexto, visto esses achados, mas temos que entender que são dados retrospectivos e populacionais. E mais, faltam uma infinidade de detalhes para uma adequada estratificação de risco e perfis hemodinâmicos nesses pacientes que podem alterar completamente os dados no curto espaço de tempo para seus guidelines.
Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do Devolve Club. Deixe sua opinião, comente, tire suas dúvidas. Um grande abraço. Até a próxima. Valvecast.